Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, demais deputados presentes aqui no plenário. Hoje eu venho à tribuna relatar mais um capítulo da grave crise que se desenha na saúde do município do Rio de Janeiro. Eu, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica, tenho acompanhado o andamento, o funcionamento dos diferentes equipamentos de saúde mental no nosso estado, especialmente aqueles que compõem a rede de atenção psicossocial. E nos últimos dias eu fui informado por profissionais, por usuários da saúde mental no estado do Rio de Janeiro, a situação em que se encontram 3 equipamentos em especial que estão ameaçados de fechar no término do mês de outubro. Trata-se de 3 equipamentos ligados à prestadora de serviços, a OS Viva Rio, que atualmente atendem uma área que abrange cerca de 2 milhões de pessoas e que tem matriculados em tratamento nesses equipamentos mais de 1.000 pessoas. Hoje pela manhã eu visitei o CAPS Paulo da Portela, que junto com o CAPS Miriam Makeba e com a unidade de acolhimento Metamorfose Ambulante estão ameaçados de fechar. Simplesmente porque os contratos atualmente em vigor entre a Prefeitura e essas organizações sociais estão vencendo. A Prefeitura não realizou nenhuma nova licitação, não definiu se esses contratos serão estendidos e não sinalizou de forma definitiva, nem para os profissionais, nem para os usuários, qual a solução que vai ser dada para essa situação. Isso é muito grave. Os centros de atendimento psicossocial, eles fazem parte da política de saúde mental estabelecida no Brasil em substituição ao modelo manicomial. Pessoas que sofrem com diferentes transtornos mentais passam a ser acompanhadas nos seus territórios, nos bairros, nas regiões onde moram, por esses centros. Ao invés de serem segregados da sociedade, encerrados e supermedicados, esses usuários da política de saúde mental passam a fazer seu tratamento nesses centros, podendo se manter estudando, podendo se manter trabalhando, podendo se manter próximos às suas famílias, tendo como objetivo construir a sua saúde e a sua autonomia enquanto sujeitos. Os CAPs são uma ferramenta fundamental para que essa política de saúde mental funcione. Porque é através dos CAPs que o usuário tem o seu tratamento, consegue manter a sua medicação em dia, seu acompanhamento terapêutico, desenvolve uma série de atividades, evitando que ele entre em crise e, portanto, acabe se fazendo um episódio de internação. No caso desses 2 CAPs em situação de risco devido à má gestão do governo Crivella, o Paulo da Portela e o Miriam Makeba, trata-se de 2 CAPs AD3. Um situado ali no bairro de Turiaçu, próximo ao Parque Madureira, o outro situado em Ramos, 2 regiões extremamente pobres, populosas, e esses equipamentos, são CAPs AD3, são os únicos equipamentos, inclusive, hoje nessas regiões, capazes de acolher aqueles usuários da saúde mental, aquela população que, porventura, se encontre numa crise psicótica ou numa crise de saúde mental associada ao uso dos diferentes tipos de droga. Ao não sinalizar com a continuidade desses serviços,
O que a Prefeitura faz imediatamente é que esses mais de 1.000 usuários que atualmente estão matriculados e em atendimento nessas regiões, nessas duas unidades, tenham seu tratamento interrompido, podendo induzir a quadros de crise, podendo induzir a quadros de sofrimento mental e sofrimento familiar. É inaceitável que o governo Marcelo Crivella deixe que a gente chegue a uma situação onde contratos estão há 15 dias de serem expirados sem que haja nenhuma resposta, nenhuma clareza sobre qual vai ser o desdobramento para que essa população não fique sem atendimento. E a unidade de acolhimento Metamorfose Ambulante também é fundamental, porque ela acolhe a população que, por diferentes razões relacionadas à sua saúde mental, perderam suas casas, perderam seus lares, perderam a sua capacidade de, com autonomia, ter seu trabalho e manter uma residência própria. Acolhe, funciona como uma espécie de abrigo temporário para que eles possam, com uma situação maior de equilíbrio, retornar para os lares das suas famílias, procurar um trabalho, construir uma maior autonomia e construir, então, uma saída. Pela política, atualmente, a previsão é que esses abrigos temporários possam acolher até 6 meses, mas a média, no geral, é que os abrigados fiquem lá, no máximo, 1 mês. É uma política efetiva, é uma política que tem funcionado, é uma política que não se trata de política de governo, é a política do Estado brasileiro para a saúde mental. E é inaceitável que a Prefeitura deixe que esses contratos se aproximem do fim sem dar uma resposta. O que o Crivella quer quando deixa um contrato praticamente expirar? Negociar em melhores condições. Que condições são essas? Substituírem contratos emergenciais por instituições da sua área de influência? Seja qual for a explicação, não é razoável, não é aceitável, não é humano, não é cuidar das pessoas. É o contrário, é descaso, é oportunismo, é aumentar a tensão num lugar onde o estado de equilíbrio emocional das pessoas é fundamental para o sucesso dos seus tratamentos, é fundamental para o sucesso do trabalho daqueles profissionais que estão lá se dedicando com uma ação que é os seus trabalhos, mas é também o seu compromisso de vida, o compromisso com a saúde da população. Então eu quero cobrar aqui do Marcelo Crivella, do secretário de Saúde, uma resolução imediata do problema dessas 3 unidades de saúde mental que abrangem uma área com quase 2 milhões de pessoas, que atendem regularmente mais de 1.000 pessoas, para que essas pessoas não fiquem desamparadas. É fundamental que esse prefeito, que disse que ia cuidar das pessoas, não faça essa maldade com a vida de quem precisa desses equipamentos de saúde para conseguir caminhar com saúde, para conseguir equilibrar as suas vidas, não sofrer e não gerar sofrimento para os seus familiares. Nós damos o prazo de até segunda-feira para que a Prefeitura se posicione. Caso isso não aconteça, nós vamos recorrer à Justiça, porque, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem visto, e isso se repete em diferentes cidades, que uma parcela dos governantes só tem entendido a lógica da pressão das ruas, das ações judiciais, porque a política está deixando de ser o lugar do entendimento, do debate, da defesa do interesse público, para ser o lugar dos esquemas, do descaso e do distrato com a população. Prefeito Marcelo Crivella, deixe de oportunismo e dê uma resposta para que essas unidades de saúde mental continuem funcionando. Deixou chegar até o prazo de que faltam 15 dias para o encerramento do contrato, agora tem que manter esses contratos funcionando
até encontrar uma saída estrutural para que a saúde mental do Estado do Rio de Janeiro não seja desmontada, gerando sofrimento para a sua população.